Depois que os policiais o algemaram numa esquina do bairro Aroeira, em Mucuri, no sul da Bahia, Alex Villanova Santos nunca mais apareceu. Mas, nos dias seguintes, a ex-companheira dele recebeu mensagens de um número que dizia ser ele, contando que tinha decidido ir embora da cidade. Essa versão sustentou oficialmente o caso por quase 4 anos, até agosto de 2026, quando o Ministério Público da Bahia afirmou algo diferente. Aquelas mensagens nunca partiram de Alex, e apontou um dos próprios policiais que o abordou como possível autor delas. Era a noite de 8 de setembro de 2022. Alex pedalava pelas ruas do Aroeira quando avistou a viatura da Polícia Militar se aproximando. Segundo o que consta no processo, ele foi parado, revistado ali mesmo, na calçada, e não portava nada que justificasse uma prisão. Ainda assim, os policiais o algemaram e o colocaram dentro do carro. Foi a última vez que alguém da família teve certeza de tê-lo visto com os próprios olhos. No dia seguinte, a guarnição registrou um boletim de ocorrência. Nele, constava que Alex havia fugido durante a abordagem. Nenhuma testemunha presenciou essa fuga. Nenhuma câmera a registrou. Não há, nas fontes consultadas, indicação de que a abordagem tenha sido gravada por câmera corporal ou por qualquer outro equipamento. O que existia até aquele momento era apenas a palavra dos próprios policiais, escrita por eles, sobre eles mesmos. A família não aceitou a explicação de imediato. Durante os primeiros dias, os parentes de Alex procuraram informações onde conseguiram, em delegacias, em hospitais da região, com qualquer pessoa que pudesse ter visto alguma coisa. E então, dias depois, chegou a primeira mensagem. O número dizia ser de Alex. O texto, endereçado à ex-companheira dele, afirmava que ele estava bem e tinha decidido deixar a cidade. Não havia explicação para o motivo. Não havia nenhum detalhe que só ele pudesse saber. Havia apenas a frase, e o alívio imediato de quem a leu, mesmo sem entender direito o que tinha acontecido. Aquela mensagem foi o suficiente para transformar um desaparecimento em algo tecnicamente mais simples. Um adulto que, segundo o próprio registro policial, tinha escolhido ir embora. E foi exatamente essa simplicidade que manteve o caso fechado por quase 4 anos. Mesmo assim, o tempo passou, e nenhuma outra forma de contato surgiu. Nenhuma ligação, nenhum encontro presencial, nenhuma confirmação além daquele texto inicial e das poucas mensagens que vieram depois dele. E é justamente essa ausência de qualquer contato mais direto que hoje, à luz da denúncia, ganha um peso diferente. Um boletim de ocorrência não é por si só uma investigação. É um registro inicial, elaborado por quem estava na cena, nesse caso pelos próprios policiais que fizeram a abordagem. Ele pode abrir caminho para uma apuração mais profunda ou pode se tornar o ponto final de um caso antes mesmo que ele comece a ser investigado de verdade. Foi essa segunda possibilidade que, segundo a tese hoje defendida pelo Ministério Público, teria acontecido com o de Alex. Uma mensagem de texto, sem voz, sem chamada, sem um único encontro. Foi só isso que sustentou a versão oficial por quase 4 anos. E é justamente esse detalhe, pequeno até parecer insignificante, que o Ministério Público colocaria depois no centro de uma investigação inteira. Se você quer entender, com calma e sem pular etapas, como um caso assim pode mudar de rumo anos depois, esse é um bom momento para se inscrever no Brasil em Alerta antes de continuarmos. Sem registro de que Alex tivesse atravessado alguma fronteira municipal, sem qualquer conhecido em outra cidade que dissesse tê-lo recebido, sem uma única testemunha que o tivesse visto fora daquela noite na Aroeira, a fuga de Alex existia, praticamente, apenas dentro de um boletim de ocorrência e dentro de um número de celular que ninguém sabia de quem era. Mas por que um caso arquivado como fuga voluntária levaria quase 4 anos depois a uma denúncia por homicídio contra 3 policiais? A resposta começa exatamente naquele celular. Alex tinha, segundo a cobertura jornalística que acompanhou o caso, 24 anos quando desapareceu. Vivia em Mucuri, cidade pequena do extremo sul da Bahia, na divisa com o Espírito Santo, e costumava se deslocar de bicicleta pelo bairro Aroeira. Esse dado sobre a idade não consta em nenhum documento oficial tornado público até agora. Por isso é tratado aqui como informação jornalística, não como um fato confirmado por fonte oficial. Numa cidade daquele tamanho, um desaparecimento não passa despercebido. Durante anos, o caso de Alex circulou informalmente entre vizinhos e conhecidos como uma história sem final.
muito antes de qualquer autoridade tratá-lo publicamente como outra coisa além de uma fuga. É o tipo de história que raramente fica apenas dentro de um processo. Ela circula, ganha versões, se mistura ao boca a boca local e, ainda assim, levou quase 4 anos para chegar a uma denúncia formal. O boletim de ocorrência lavrado pela guarnição, no dia seguinte à abordagem, é o documento que sustentou a versão oficial por quase 4 anos. Segundo o que a acusação e a imprensa relatam sobre esse boletim, ele registrava que Alex havia fugido durante a revista policial. O documento original, porém, nunca foi tornado público de forma integral. O que existe até agora é o conteúdo atribuído a ele pela denúncia do Ministério Público e pela cobertura jornalística que a acompanhou. A família chegou a registrar formalmente o desaparecimento numa delegacia da região, mas esbarrou sempre no mesmo obstáculo. O próprio boletim que originou o caso já continha, embutida, a explicação de que Alex teria saído por conta própria. Tecnicamente, não havia crime a apurar, apenas um adulto que, segundo o registro oficial, decidira ir embora. Foi essa classificação, desaparecimento voluntário, não crime, que, segundo a tese hoje defendida pelo Ministério Público, teria deixado a conduta dos policiais fora de qualquer apuração mais profunda por anos. Um caso tratado, desde o início, como possível homicídio costuma seguir outro caminho, com outra prioridade investigativa. Um caso tratado como fuga? Não. E foi justamente essa mensagem original, a primeira, a que fechou o caso na prática, que anos depois, o Ministério Público decidiu reexaminar. A investigação que levou à denúncia de agosto de 2026 se debruçou sobretudo sobre a origem daquela mensagem. Segundo a acusação do Ministério Público, o celular usado para enviá-la não pertencia a Alex. Ele havia sido apreendido pela própria polícia numa diligência completamente diferente meses antes, e, segundo a denúncia, nunca deveria estar em circulação depois disso. A análise de dados telemáticos, segundo o que consta na denúncia, identificou um vínculo entre esse aparelho e um dos 3 policiais que fizeram a abordagem naquela noite. Uma análise desse tipo, de forma resumida, cruza dados como localização de antenas, horários de conexão e histórico de uso de um aparelho para tentar reconstruir quem o operou, de onde e em que momento. É um trabalho lento, que depende de operadoras de telefonia, de ordens judiciais específicas para acessar esses dados e de peritos capazes de interpretar o resultado. Se essa ligação se confirmar judicialmente, ela muda por completo o sentido daquela mensagem que a família recebeu ainda nos primeiros dias. Ela deixa de ser prova de que Alex fugiu e passa a ser, na leitura do Ministério Público, prova de uma tentativa de simular essa fuga depois que algo já havia acontecido com ele. A denúncia também cita laudos periciais e uma reprodução simulada dos fatos, realizada durante a investigação, como parte do material que sustenta a acusação. Uma reprodução simulada, nesse tipo de apuração, costuma servir para testar se a versão apresentada por uma das partes é fisicamente compatível com o que se sabe do local e do momento dos fatos. No caso de Alex, testar se a sequência descrita no boletim de fuga se sustentava diante dos demais elementos reunidos pela investigação. Nenhuma das fontes consultadas detalha publicamente, até agora, o conteúdo completo desses laudos. O que se sabe é que eles fazem parte do conjunto de provas apresentado ao processo. Segundo o Ministério Público, essas peças, somadas às inconsistências encontradas nas versões dadas pelos próprios policiais ao longo do processo e à ausência de qualquer registro que comprovasse a fuga, uma passagem, um novo endereço, o contato de alguém que o tivesse recebido em outro lugar, sustentam a tese de que Alex nunca deixou Mucuri. Ao longo dos quase 4 anos de apuração, os policiais prestaram depoimentos em mais de uma ocasião. Segundo a acusação, partes dessas declarações não coincidem entre si. Isoladamente, cada inconsistência pode não provar nada. Somadas, segundo o Ministério Público, elas ajudam a sustentar a tese de que a versão da fuga foi construída, e não apenas mal contada. Foram 47 meses de apuração até esse conjunto de elementos se transformar numa denúncia formal. É essa combinação de elementos que o Ministério Público resume numa frase incluída na denúncia. Para o MPBA,
Os elementos produzidos ao longo de quase 4 anos de investigação demonstram que Alex Villanova Santos foi privado de liberdade pelos policiais, permaneceu sob custódia exclusiva da equipe e foi executado, tendo o corpo sido ocultado para assegurar a impunidade dos crimes. É importante entender o que essa frase representa. Não é uma sentença, é a tese da acusação, o que o Ministério Público considera provado o suficiente para levar o caso à justiça, não uma conclusão já validada por um tribunal. A vinculação entre o celular e o policial denunciado, por exemplo, ainda precisa ser confrontada dentro do processo judicial, com direito à contestação da defesa. Não é impossível que outra explicação para esse vínculo venha a ser apresentada ao longo do processo. É exatamente para isso que existe a fase seguinte, caso a justiça decida receber a denúncia. O corpo de Alex, até a divulgação da denúncia, nunca foi localizado, e é esse o detalhe que nenhuma mensagem, verdadeira ou não, jamais conseguiu resolver. Em 18 de agosto de 2026, o Ministério Público da Bahia denunciou formalmente 3 policiais militares: Arthur Garcia dos Santos, Wilton Gomes de Souza e Winder dos Santos. Os 3 são apontados pela acusação como responsáveis pela abordagem que antecedeu o desaparecimento de Alex. A acusação principal é de homicídio qualificado, sob a tese de que Alex estava rendido e algemado no momento em que teria sido morto. O Ministério Público pediu que os 3 sejam julgados pelo Tribunal do Júri, além da perda dos cargos públicos e de reparação financeira para os familiares de Alex. O julgamento pelo Tribunal do Júri é o rito reservado, no Brasil, a crimes dolosos contra a vida, a mesma instância que julga homicídios em geral, formada por um conjunto de jurados populares, e não apenas por um juiz togado. Chegar até essa fase, porém, ainda depende de a Justiça aceitar formalmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Delitos conexos, ocultação de cadáver, peculato e fraude processual foram levados à Justiça Militar, em uma acusação separada, relacionada à conduta institucional dos 3 durante e depois da abordagem. Peculato, nesse contexto, se refere ao uso indevido de um bem que estava sob custódia da polícia. No caso, o próprio celular apreendido em outra diligência. Fraude processual diz respeito à criação ou alteração de uma prova para enganar uma investigação ou um processo. São 2 delitos distintos do homicídio, mas diretamente ligados, segundo a denúncia, à forma como a fuga teria sido simulada. A Justiça Militar Estadual é o foro responsável por julgar policiais militares por condutas cometidas no exercício da função ou relacionadas a ela, quando não se trata diretamente de um crime doloso contra a vida. Esse, por sua vez, segue para o Tribunal do Júri Comum. É por isso que a acusação de homicídio segue um caminho, e as demais acusações seguem outro, dentro da própria estrutura da corporação. O Ministério Público também solicitou a prisão preventiva dos 3 policiais. A prisão preventiva é uma medida excepcional, pedida antes mesmo de uma condenação, geralmente justificada pelo risco de que os investigados atrapalhem a investigação, fujam ou voltem a colocar em risco a apuração dos fatos. Até o momento, as fontes consultadas não confirmam se essa prisão chegou a ser decretada por um juiz, nem se chegou a ser cumprida. Também não há confirmação, nas fontes disponíveis, de que a denúncia já tenha sido formalmente aceita pela Justiça, passo que transformaria os 3 policiais, oficialmente, em réus. Na prática, isso significa que, neste momento, nenhum dos 3 está formalmente respondendo a um processo criminal. Um juiz ainda precisa analisar a denúncia apresentada pelo Ministério Público e decidir se há elementos suficientes para recebê-la. Só a partir desse recebimento, os 3 passam, oficialmente, à condição de réus, com direito a apresentar resposta à acusação. E o processo, de fato, começa a tramitar, com uma fase de instrução em que ambos os lados podem apresentar provas e testemunhas. Enquanto isso não acontece, eles permanecem na condição de denunciados, apontados pela acusação, mas ainda não processados criminalmente por uma decisão judicial que tenha aceitado essa denúncia. Não foi possível localizar, até o fechamento deste vídeo, uma manifestação pública da defesa dos 3 policiais ou da Polícia Militar da Bahia sobre as acusações. Essa ausência não significa concordância nem silêncio culposo. Significa apenas que essa versão ainda não foi tornada pública nas fontes consultadas. Restam, portanto, 2 versões que a Justiça ainda vai precisar confrontar:
a de que Alex fugiu e a de que ele nunca teve essa chance. Entre uma versão e outra, há quase 4 anos, uma mensagem que ajudou a fechar um caso, e um corpo que ninguém encontrou. Um celular que não era dele. Uma frase que talvez nunca tenha sido escrita por ele. E uma pergunta que só a justiça pode responder agora. Quem de fato quis que todos acreditassem que Alex tinha ido embora por conta própria? E por quanto tempo essa versão ainda teria sustentado o caso, se ninguém tivesse voltado a abrir aquele celular? A denúncia é o primeiro passo formal para essa resposta. Não encerra a história de Alex, nem confirma nenhuma das duas versões. Por enquanto é só isso, um primeiro passo, ainda sem confirmação da justiça e sem manifestação da outra parte, um processo que 4 anos depois de uma abordagem numa esquina do Aroeira, ainda está apenas começando. Se você acompanha casos como este até a decisão da justiça, inscreva-se no Brasil em Alerta para as próximas atualizações.